Grande dia. O governo Bolsonaro foi derrotado no Senado. Na verdade, não foi derrotado porque o Senado não deixou nem que fosse votada a medida provisória que o Bolsonaro assinou quase 6 meses atrás, que cria a tal da carteira de trabalho verde-amarela. Lembram disso? Foi aprovada na Câmara dos Deputados, só que o Senado não votou hoje. Só que tem um problema para o Bolsonaro. Quando uma medida provisória é assinada pelo presidente, ela passa a valer na mesma hora, mas é uma medida provisória. O Congresso tem 6 meses para aprovar essa medida ou para derrubá-la. Se o Congresso não votar ou se não aprová-la, para de valer depois de 6 meses. Se o Congresso derrubar, para de valer quando o Congresso derrubar. Nesse caso, vai vencer, vai caducar na segunda-feira, o que significa a partir da segunda-feira, essa história de carteira de trabalho verde e amarela está no passado. O Bolsonaro vai ter que fazer uma nova medida provisória diferente da atual e na situação econômica atual é difícil que o governo Bolsonaro consiga fazer qualquer coisa. Bolsonaro não tem mais a caneta dele, lembrem-se disso. Então, o Senado decidiu hoje não votar. Não votando, só tem segunda-feira para votar, só que tem um problema. O Bolsonaro, quando ele demitiu o Mandetta ontem, ele conseguiu arranjar uma briga com o Rodrigo Maia e com o Davi Alcolumbre. Os dois são do DEM, os dois são do partido do Mandetta, os dois são amigos do Mandetta. E esse é o principal motivo pelo qual o Senado não quis votar hoje. Por quê? O Senado disse, vários partidos assinaram um requerimento para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dizendo: olha, nós estamos nos reunindo aqui em caráter excepcional para votar medidas para o combate ao coronavírus. A gente não tem nada que ver com medidas econômicas e carteira de trabalho verde e amarela, esse tipo de coisa não tem nada a ver. A gente está aqui votando medidas para salvar o país da crise na saúde, não para projetos do Bolsonaro. Ele que se dane. E aí o Davi Alcolumbre aceitou isso e decidiu não votar hoje. Isso pode ser votado na segunda-feira? Pode. Sim, pode. Talvez o Davi Alcolumbre mude de opinião nesse fim de semana. A gente sabe que lá em Brasília não tem ninguém lá que é limpo, não tem pessoas limpas lá. Um é mais sujo que o outro, é o sujo falando do mal lavado e ó, daí para baixo. Então as coisas podem mudar até segunda-feira. Mas o que tudo indica, posicionamento de vários partidos que formam mais do que a maioria no Senado, é que isso não vá à votação e que essa medida provisória do Bolsonaro vá caducar. E a carteira de trabalho verde e amarela que o Bolsonaro está tentando há mais de um ano fique no passado. E para te lembrar o que isso significa, eu fiz um vídeo um ano atrás, olha isso, um ano atrás, mais de um ano atrás, em março de 2019, falando sobre essa carteira de trabalho verde e amarela. Foi na época que o Brasil bateu o recorde de desemprego, o Bolsonaro tinha assumido 2, 3 meses antes, e o Bolsonaro veio com essa história de carteira de trabalho verde e amarela. E aí eu falo um pouco sobre qual é o plano do Bolsonaro, que é um plano que, veja bem, pode ter crise na saúde, o Bolsonaro pode estar com um problema com a Câmara, com o Senado, com o Congresso, com todo mundo, mas ele não vai desistir da ideia dele, ele e o Paulo Guedes não vão desistir da ideia de explorar o povo brasileiro até o fim. Então veja o que eu falei um ano atrás e comenta aí, esse vídeo tá atual ou não tá? E uma coisa, antes de você ver, se você é contra o desgoverno, se inscreve no canal para fazer mais volume, para a gente continuar fazendo oposição. Olha, um ano atrás quando eu falei isso no vídeo, o canal aqui tinha menos de 5 mil inscritos, hoje tem quase 200 mil, então vamos continuar crescendo. Bom, hoje saiu a notícia do IBGE de que o desemprego no Brasil atingiu 13 milhões de pessoas. Desde que o Bolsonaro assumiu, 900 mil pessoas perderam o emprego. Quase 1 milhão de pessoas foram para a rua desde que o Bolsonaro assumiu. Mas não é novidade, porque o Bolsonaro em momento algum ele prometeu criar emprego. A única coisa que ele falou em campanha é que você tem que escolher entre empregos ou direitos, porque ele quer tirar mais direitos. Ele em momento algum disse, vou criar empregos. Por exemplo, o Lula em 2002 foi eleito dizendo que ia criar 5 milhões de empregos. Em 8 anos ele criou 10, 11 milhões de empregos. Isso era uma bandeira da campanha dele. O Bolsonaro ele não tinha realmente promessa nenhuma. A única promessa dele era tirar mais direitos. E ninguém foi enganado por ele porque ele não prometeu criar emprego, ele não prometeu melhorar o país em momento algum. O Bolsonaro simplesmente não foi a debate nenhum e disse que ia tirar direitos. E é o que ele quer fazer. Ele foi no Chile essa semana e ele falou que ele quer tirar mais direitos, que a carteira de trabalho é um problema para o empresário e ele falou que a mão de obra no Brasil está cara.
O Bolsonaro falou que a mão de obra no Brasil está cara demais, que é custoso para o empresário ter funcionários no Brasil, mesmo sem direitos trabalhistas. Aí ele defendeu a informalidade, mas que mesmo com trabalho informal, a mão de obra no Brasil é cara. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele acha que o salário mínimo está alto demais. O salário mínimo no Brasil, hoje, é de menos de R$5 por hora. São R$4,45, se eu não me engano. Mas não importa, menos de R$5 por hora. Imagina um trabalhador sair da casa dele, aí ele vai trabalhar, ele passa 1 hora trabalhando e ele não ganha nem R$5. Ele trabalha 8 horas e ele ganha R$40. Menos de 40, que é menos de 5 o salário mínimo. Você acha que essa mão de obra tá cara? Ele quer que o Brasil se compare a quem? A países de primeiro mundo, como a Noruega, onde o salário mínimo é 6, 7 mil reais? Ou ele quer se comparar a Bangladesh, onde os trabalhadores ganham $1 por dia? Porque a mão de obra só é cara quando o país é rico. Quanto mais rico for um país, mais cara vai ser a mão de obra, porque ninguém vai se sujeitar a fazer um trabalho sem ganhar muito, porque não dá para comprar nada. Você vai na Europa, o salário mínimo geralmente fica entre 800 e 1.200 euros. Por quê? Porque tudo é caro lá, porque os países são ricos. E não tem desemprego lá por causa disso. A mão de obra é muito, mas muito cara. Você não vê ninguém reclamando, você não vê o presidente lá dizendo que o salário é alto demais. Que isso não é um problema. Mão de obra cara só existe em país que faz produtos para exportação. Por quê? Porque o empresário desse país está se lixando para o mercado interno. Ele não quer saber se o povo tem dinheiro ou não. Ele quer mais é que tenha muito desemprego, assim a mão de obra fica mais barata, porque com desemprego você aceita qualquer coisa. Você está desesperado, você aceita ganhar um salário mínimo para fazer um trabalho pesado, que você não aceitaria se não tivesse desemprego. E é o que eles querem. Os empresários do setor financeiro e o setor agrícola, eles querem que o pessoal fique pobre. Você tem que ser pobre para você trabalhar por um salário podre, por um salário que não dá para nada, porque quanto mais pobre você for, mais barato é o seu salário, porque eles não querem saber se você tem dinheiro, porque se o seu salário é barato, você não tem dinheiro para gastar no mercado, dane-se, eles vendem tudo para o exterior. O Brasil produz soja, para quê? Para mandar para a China, para os Estados Unidos, produz feijão, a maioria para exportação, laranja, café, o Brasil exporta. Eles estão um pouco se lixando com você e comigo. E o Bolsonaro representa essa galera. O Bolsonaro não representa o comerciante, o dono de restaurante, que quer que o povo ganhe bem para ir no restaurante dele, para ir no mercado dele. E para você aceitar ganhar bem pouquinho para fazer o trabalho, você tem que ter muito desemprego. E essa mão de obra tem que ser barata. É por isso que eles querem a reforma da Previdência. Já foi provada por muita gente que a reforma não é necessária, mas imagina se hoje a idade de aposentadoria no Brasil fosse 65 anos. A gente já tem 13 milhões de desempregados. Quantos teríamos se a aposentadoria fosse aos 65 anos? Imagina as pessoas de 50 a 65 anos que já estão aposentadas, que não estariam procurando emprego agora. Teria 25 milhões de desempregados no Brasil? E para eles é melhor, porque quanto mais desempregado, melhor para eles. Menos você vai ganhar. E mais gente vai estar aceitando ganhar fora da carteira de trabalho, sem direito nenhum, ou por PJ. E é por isso que o Bolsonaro quer essa carteira de trabalho verde e amarela. Então, a economia cresceu 3%, a inflação foi 5%. O salário mínimo aumenta 5% no máximo. Pronto. Em 10 anos você vai ter um salário mínimo com um valor real muito abaixo do que é hoje. Você vai ter gente mais pobre, reforma da Previdência aprovada, mais desempregados, porque o pessoal não vai se aposentar. Então eles continuam como força de trabalho e não tem mais emprego. Entende? Cada vez menos empregos. E salários diminuindo. É o que eles querem. E aí é o que eu chamo de escravização do povo. Isso acontece em países africanos, em países da América Latina. São processos que duram, às vezes dura 10 anos um processo desses, às vezes dura 20, 30 anos. Eles fazem o povo cada vez mais pobre para aceitar salários cada vez menores
para vender tudo bem baratinho para os gringos, porque os americanos, os chineses, os europeus, eles não querem pagar muito no nosso produto não, eles querem pagar pouco. Porque quando eu morava na Polônia, eu comprava um suco de 1 litro natural feito, e estava na embalagem, feito de laranjas do Brasil. Aqui dentro tem 2,5 kg de laranjas do Brasil. O suco custava, convertendo para reais, cerca de R$4. Nem no Brasil eu acho 1 kg de laranja por R$4. Imagina 2,5 kg que atravessaram o oceano, foram espremidas dentro de uma garrafinha, dando lucro para o mercado, para a empresa e para o agricultor brasileiro, que é algum bilionário que apoiou o Bolsonaro. Por quê? Para ele vender essa laranja tão barata, ele precisa que o funcionário dele esteja ganhando quase nada. E para a laranja ficar mais barata ainda, ele precisa que o funcionário dele seja quase escravo. O plano deles é a economia nacional piorar, o mercado interno vai piorar, porque os salários menores o pessoal não consome. Se não consome, o comércio se afoga, não tem consumidor para o comércio. E aí tem a jornada intermitente, que é você ganha R$4,45 por hora, mas só nas horas que você está trabalhando. Aí o dono do restaurante pode falar para o garçom, fica sentado aí 1 hora sem receber, porque não tem cliente. Quando tiver cliente, você volta. R$4,45 por hora. E é assim. E cada vez o país fica mais pobre, e mais pobre, e mais pobre. E cada vez eles têm mão de obra mais barata, que é o que o Bolsonaro quer. E ele falou isso no Chile. Quem falou não fui eu, Thiago. Quem falou foi Bolsonaro, presidente da República, eleito por um monte de babaca que agora dizem que foram enganados. E não foram enganados. Ele não prometeu criar mais emprego. Ele não prometeu que ia melhorar o país. Ele não prometeu nada disso.